Ok, vamos ler este texto, o Espírito Santo, acerca da obra do Espírito Santo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Este texto provavelmente seria dos textos mais importantes. Paulo, vocês perceberam o texto, não é? Paulo começa no capítulo 7 a falar acerca do seu pecado e da dificuldade que ele tem em gerir isso, mas depois ele começa o capítulo 8 a dizer que não havia capítulos, não é? Nós é que consideramos, não é, escrever a Bíblia assim. E ele começa a dizer, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E depois ele tece aqui uma série de comentários, vai ter um pensamento evolutivo em que ele vai descrevendo a importância do Espírito Santo na nossa vida e ele acaba por dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Porque foi o Espírito Santo que derramou o amor de Cristo no nosso coração. E a pergunta é, quem nos separará do amor de Cristo? Ele depois diz, nem a morte, nem o futuro, nem coisa alguma, nada, só nós é que nos podemos separar do amor de Cristo. Amém? Então, quem nos separará do amor de Cristo, se nós temos o Espírito Santo em nós? Então, eu vou tentar ser rápido. Nós temos uma percepção acerca do Espírito Santo. E o facto é que a Bíblia tem algumas metáforas sobre o Espírito Santo. Dir-vos-ia, não é, que a Bíblia fala, vocês conhecem algumas, o orvalho, é uma metáfora, o fogo, o vento, vestes, roupa, o selo, a presença, a água, o rio, a chuva, são metáforas sobre o Espírito Santo. Eu quero falar sobre 3, porque nós às vezes queremos considerar o Espírito Santo, mas ele, não é por acaso que o Espírito Santo, o Espírito Santo providenciou que homens escrevessem acerca dele desta forma, com algumas metáforas. E uma das metáforas, o Espírito Santo fala acerca do rio. O Espírito Santo é como um rio. E João 7 diz que um rio, João 7, 37 e 38, fala acerca que é um rio que passa dentro de nós. O Espírito Santo é como um rio que está dentro de nós. Mas eu quero ler-vos Salmo 46, 4, que fala também sobre isso. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o João, capítulo 7, fala acerca de um rio que corre dentro de nós, e esse rio, de acordo com este texto de Salmos, é um rio que traz alegria à nossa vida. Então, o rio de Deus está dentro de nós. Metaforicamente, o Espírito Santo é considerado um rio que passa dentro de nós. Vamos fazer algumas considerações antes de chegarmos a Romanos 8. O que é que um rio traz? Eu quero aqui deixar uma alusão simples acerca do rio, e antes que me esqueça, estava-me a lembrar disto. A Isabel estava a dizer, vamos orar em línguas, vamos cantar em línguas, é um processo. Mas sabe, estava a pensar nisto, os rios menos profundos, têm menos água, às vezes são os rios que mais barulho fazem, incomodam. Porque às vezes a gente pensa que fazendo muito barulho é símbolo de que o Espírito Santo está entre nós. Os rios mais profundos, escute isto, os rios mais profundos são os que carregam mais oxigênio, são os que carregam mais vida e são os que menos barulho fazem. Você entende? Então nós não temos que fazer barulho para demonstrar que o Espírito Santo que está em nós. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Os rios mais profundos são os que mais silenciosamente correm,
mais vida transportam, mais oxigênio transportam e mais força têm para remover o que não interessa. Então estava a pensar nisto. Então não precisamos de gritar para que o Espírito Santo se mova entre nós. Só precisamos de ter o Espírito Santo em nós e deixarmos que Ele seja profundo em nós. Ele conhece as profundezas de Deus e nos revela. Então o Espírito Santo corre como um rio. É o que diz João 7, não é? 7, 37 e 38. Um rio que nos alegra. Então, que nós possamos perspectivar que há um rio que corre dentro de nós. Há um rio que corre dentro de si, há um rio que corre dentro de mim. E quando um rio corre, ele traz vida. Você imagina um rio, todos nós já andamos num rio, já andamos de barco num rio, já nadamos num rio. Vejam a vida vibrante que um rio traz. Então o Espírito Santo traz essa vida vibrante ao nosso ser. O Espírito Santo traz essa vida ao nosso ser. E sabe o que é que um rio carrega? Carrega muito oxigênio. E o Espírito Santo carrega todo o oxigênio de vida espiritual que nós precisamos para ter uma vida vibrante. Então pense nisso. Porquê que Paulo fala num rio, fala no Espírito Santo em Romanos, que transforma a nossa natureza? O que Paulo está a dizer é que o Espírito transforma a nossa natureza e resolve a nossa vida muito bem. Não é? Não deixamos de ter aquelas questões emocionais desequilibradas, deixamos de ter aqueles fantasmas, deixamos de ter aquela influência de demónios. Um rio de Deus, o Espírito Santo, ele age em nós, carregando todo o oxigênio, trazendo vida vibrante à nossa vida. Amém? Trazendo vida vibrante à nossa vida, acabando com a tristeza, acabando com a nossa inércia, acabando com a nossa apatia espiritual, mas mais do que isso, declarando isto: agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isto fala da cruz, isto fala da vitória que Jesus alcançou na cruz para nos livrar do julgamento eterno, daquela posição judicial a que nós estávamos sujeitos para sermos punidos por causa do nosso pecado. Então há um rio que passa dentro de nós, há um rio que está dentro de nós, há um rio que traz vida vibrante, há um rio que traz oxigênio à nossa vida, há um rio que traz muito oxigênio espiritual, emocional, um rio que transforma o nosso caráter, a nossa mente, um rio que traz muito oxigênio à nossa vida. Amém? E a Bíblia fala, metaforicamente, que o Espírito Santo também é comparado com chuva. E lá em Joel 2, 23, 28 e 29, o profeta Joel, ele está a dizer que Deus envia sobre a terra de Israel uma chuva temporã e uma chuva seródia. Ou seja, isto é o que Deus faz connosco através do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo faz em nós. Por isso eu disse que agora, isto é uma expressão minha, não têm que a seguir, nem concordar com ela, nós estamos na igreja perante o reinado do Espírito Santo. Jesus foi a oferta de Deus para o mundo, o Espírito Santo foi a oferta de Deus à igreja. Então o Espírito Santo tem que reinar em nós. Amém? O Espírito Santo é o reino do Espírito Santo. Amém? Ele revela Jesus, ele dá proeminência a Jesus. Mas diz a Bíblia em Joel, e Joel diz: virá uma chuva. E o que é que a chuva trazia sobre o povo de Israel? Primeiro, aquela chuva adiantada, ela trazia a capacidade deles poderem arar os solos sem dificuldade. Porque a chuva adiantada, ela amolecia o solo. É isso que o Espírito Santo faz com o nosso coração, em relação ao solo do nosso coração. Ele traz, é o que Paulo descreve, não é? Paulo está ali a fazer um pensamento evolutivo, e nesse pensamento ele acaba por dizer que o Espírito Santo trata de nós, do nosso pecado, do nosso caráter, traz uma vida com justiça, traz uma ligação com Cristo, etc. Já lá vamos chegar. E depois ele trata do nosso coração, e depois ele cria em nós aquela percepção forte: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então o Espírito Santo vai amolecendo o sol do nosso coração para trazer essa palavra ao nosso coração, e depois ele lança uma chuva intensa, a chuva seródia. E Israel, eles dependiam muito na comunidade, na sociedade, na cultura, eles dependiam muito da chuva para haver um amadurecimento das colheitas, o florescer das colheitas, a intensidade das colheitas. E sabe, quando a chuva vinha em Israel sobre o sol, era sinónimo de duas coisas: de grande alegria,
E daí também o Salmo dizer que quando o rio de Deus passa na cidade de Deus, há grande alegria, uma alegria. Daí o rio de Deus, o Espírito Santo, ele se trazer uma vida vibrante à nossa vida e trazer muito oxigênio à nossa vida. Mas também em Israel, quando a chuva caía, as colheitas floresciam, cresciam, havia grande abastecimento de comida para a população. Aquilo significava duas coisas: a alegria de Deus sobre aquele povo e outra coisa, o favor de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem como chuva sobre nós, revela o favor de Deus sobre nós, a alegria de Deus em nós. Mas também há outra metáfora, e só vou falar dessas três, não vou falar do fogo, nem do orvalho, nem das vestimentas, nada disso. Vou falar de três, e há outra metáfora que o Espírito Santo é comparado à água. Amém? Água. E água, há um texto em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Mas há aqui um texto em Isaías que eu amei muito, que fala acerca da água e da relação com a água. E Isaías 44, 3 fala... eu amo este texto, mas 1 Coríntios diz: quem é que tem sede? O Espírito Santo cai sobre uma terra sedenta. O Espírito Santo inunda uma terra sedenta. Mas Isaías 43 diz o seguinte, 44, 3 diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra de seca. E agora escute: e derramarei do meu Espírito prosperidade, bênção sobre os teus descendentes. Então o Espírito Santo é como água que cai sobre alguém que está sedento. Deus derrama água abundante do seu Espírito sobre alguém que está sedento. E 1 Coríntios diz que o Espírito Santo vem para quem tem sede. 1 Coríntios 12, 13 fala acerca de quem tem sede. Quem é que está sedento? Então, recapitulando, o Espírito Santo vem como chuva, traz alegria, o favor de Deus, o amadurecimento da nossa vida. O Espírito Santo vem como um rio, traz oxigênio, traz uma vida vibrante que corre dentro de nós. O Espírito Santo vem como água. A água simboliza a palavra de Deus e grande parte do nosso corpo é composto de água. Então, metaforicamente, nós precisamos do Espírito Santo para viver espiritualmente. Amém? Agora, reportando-me a Romanos 8, para mim, um dos textos-chave de toda a Escritura. Romanos 8, Paulo começa por dizer: agora nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus. E ele desenvolve ali um pensamento acerca do Evangelho na nossa vida, da influência do Evangelho na nossa vida, da influência da palavra na nossa vida. E ele começa por dizer uma coisa, que agora nós estamos justificados em Cristo e que isso vivifica a nossa vida. Então o Espírito Santo, o que é que ele faz? Traz essa justificação que vivifica a nossa vida. Então, se nós, pela justificação, nós somos vivificados, pela injustiça, o que é que a injustiça traz? Desintegração da nossa vida, morte à nossa vida, dor à nossa vida, doença à nossa vida, dificuldade à nossa vida. Então, o que é que traz à nossa vida? Uma vivificação, a justificação de Deus produzida pelo Espírito Santo através do Evangelho. O que é que isso quer dizer? Jesus pagou a punição, pagou o castigo no nosso lugar. E aquela justiça que devia incidir sobre nós legalmente, a cruz era por nós, Jesus tomou esse lugar substitutivamente, ele tomou o nosso lugar como nosso substituto, e o que é que isso fez? Fez que legalmente essa justiça não caísse sobre nós. E o Espírito Santo, ele revela isso, ele estabelece isso, a purificação do Espírito Santo traz essa justiça à nossa vida que nos vivifica. Amém? Em contraponto com a injustiça que nós produzimos por causa do nosso pecado. Lembrem-se que Paulo, no capítulo 7, ele começa a dizer: quem me livrará deste corpo? Eu sou um pecador. Não é? Como é que eu trato o pecado? E ele depois, no capítulo 8, diz: nenhuma condenação há. Então o Espírito Santo o vivifica. O Espírito Santo o vivifica através da justiça de Deus. Amém? Eu quero ser rápido. Não é? O Espírito Santo cai, a chuva cai sobre uma terra sedenta.
A água vem sobre uma terra sedenta, o rio de Deus, o Espírito Santo, traz oxigênio sobre a igreja, sobre nós, sobre o nosso interior, sobre a nossa vida. Então a justiça de Deus nos vivifica e essa justiça é produzida através da ação do Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Então você, como é que eu hei de explicar isto? A injustiça traz empobrecimento, a justiça traz prosperidade. A injustiça traz morte, a justiça traz vida. A injustiça traz desintegração da nossa vida, a justiça traz integridade. Então, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração esta manhã. Nós precisamos deste texto vivo no nosso coração e da justiça de Deus produzida através da cruz e revelada e estabelecida pelo poder do rio do Espírito Santo, da água do Espírito Santo, da chuva do Espírito Santo. Amém? Depois, seguindo, vocês vão ver uma coisa que depois é interessante, tão lindo, que o apóstolo Paulo diz, que agora nós somos filhos. Eu quero deixar aqui uma coisa clara, agora somos filhos e que nessa condição que o Espírito Santo estabelece em nós, ele revela que nós somos filhos, ele testifica, diz a Bíblia, que nós somos filhos e escute isto. Isto é sobrenatural, isto é maravilhoso, isto é lindo, porque nós precisamos do Espírito Santo para ter essa revelação. Ele nos une a Cristo. Deixe-me dizer isto, o trabalho do Espírito Santo, escute isto bem. Vamos aqui colocar as coisas na ordem, segundo aquilo que eu percebo da Bíblia. O trabalho do Espírito Santo não é dar-lhe um dom. O trabalho do Espírito Santo, fundamental do trabalho do Espírito Santo, não é dar-lhe um poder. O trabalho do Espírito Santo não é dar-lhe uma habilidade qualquer para fazer alguma coisa. O trabalho principal do Espírito Santo é unir-nos a Cristo para que nós permaneçamos juntos com Cristo, para que se estabeleça em nós e se realize em nós aquilo que está escrito em Romanos 8. O que é que Paulo diz? Como filhos, nós estamos unidos, nós estamos ligados, nós permanecemos em Cristo, para que num dia nós tenhamos uma glória futura com Cristo. E esta é a perspectiva do Evangelho. O rio passa, a água vem, a chuva cai, nós somos inundados do Espírito Santo, não para termos poder, mas para ficarmos unidos a Cristo, permanecermos em Cristo, para que um dia refletamos a mesma glória que Ele tem. É o que diz ali, uma glória futura. Porquê é que nós precisamos dessa glória futura? Porque a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus para ser liberta, que nós a condenamos por causa do nosso pecado. Então nós precisamos do Espírito Santo para estar unidos a Cristo. Há tanta gente que precisa do Espírito Santo para ter um poder, para ter uma profecia. Não, nós precisamos do Espírito Santo para estarmos ligados, permanecermos, para que essa glória seja revelada. Amém? E agora tenho uma novidade para si. O Espírito Santo vem, ele não é uma extensão de Deus. Ele é Deus. E em João 14, se nós lêssemos João 14, Jesus está a falar do Espírito Santo e ele diz, olha, eu vou para o Pai, e depois eu estou com o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, eu e o Pai viremos a vós. Leia-me João 14. Eu e o Pai viremos a vós. Então, quando o Espírito vem, ele traz o Pai e o Filho para nós. Deus completo. Nós somos a única religião que tem um Deus dentro de si. O Pai e o Filho e o Espírito em nós, através da ação do Espírito Santo. Ele não é uma extensão de Deus, ele é Deus na plenitude. Então nós, para fazermos qualquer coisa, precisamos ter o Espírito como água, como um rio, como chuva dentro de nós, com vida vibrante, com oxigênio, que remove toda a impureza, porque um rio, quando passa, o rio profundo, quando passa e transborda as margens, ele remove a impureza, ele remove as coisas erradas todas. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O rio move-se, o Espírito move-se, ele traz Cristo e o Pai, a revelação de Cristo. Agora nenhuma condenação há. Porquê? Porque ele traz Cristo a nós e traz um Pai. Sabe, quando você vai lá, quando nós nos arrependemos sempre do nosso pecado e chegamos lá e dizemos assim, Jesus, eu fiz isto errado. Ele diz, eu já sei, mas eu já paguei por isso. Nenhuma condenação há, eu já paguei por esse pecado. E isso é o Espírito Santo que traz, porque traz a voz de Cristo, o efeito de Cristo, o sacrifício de Cristo,
a glória de Cristo para dentro de nós. Amém. Então Ele nos une a Cristo para que permaneçamos em Cristo e alcancemos a glória futura com Ele, diz Romanos 8. Agora não tenho muito tempo para estar a ler os versículos. Os irmãos leiam Romanos 8 em casa. Então o Espírito Santo está em mim e traz Jesus para dentro de mim. Ele não é uma extensão de Deus, é o Espírito, escute isto é maravilhoso. Ele é o Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. O Espírito que trouxe vida a Cristo está dentro de si. Aquele rio que ressuscitou Cristo, aquela chuva que fez Cristo florescer e renascer de entre os mortos, aquela água poderosa que fez Jesus ser vivo novamente, Ele está dentro de si. O Espírito Santo está dentro da igreja, está dentro de si. Amém? Ele revela Jesus em tudo o que Jesus fez por nós. Amém. O seu trabalho não é dar-nos poder. O seu trabalho é mostrar-nos o que Jesus deseja por nós. E eu acho que todos nós aqui queremos perceber na íntegra o que é que Jesus sabe, deseja para nós. E o Espírito Santo tem uma faceta tão maravilhosa. Ele ama muito o Filho de Deus. Então ele sabe o que Jesus deseja. Ele ama muito o que Jesus deseja. Ele conhece as profundezas do coração de Jesus e o que Jesus deseja acerca de cada um de nós e da igreja no seu todo. E o Espírito Santo nos quer revelar isso. Ele quer trazer esse desejo profundo de Jesus. Jesus tem um desejo profundo por si e por mim. Um deles é que agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Outro desejo de Jesus é: ninguém nos separará do seu amor. E o Espírito Santo traz esse desejo ao nosso coração. Amém. É o Espírito Santo. Ele ama tanto Jesus que Ele traz tudo, traz quem Jesus é na íntegra, o que Jesus é, o que Ele quer fazer, o que Ele pensa sobre nós para a nossa vida. Amém. Romanos 8. Esse rio profundo, esse rio vibrante, Ele traz essa vida de Cristo para dentro de nós, sem exceção. Traz o seu sacrifício, o seu amor, a sua dificuldade, o seu sofrimento, a sua glória, a sua ressurreição, as suas palavras de perdão, o seu perdão. Ele traz tudo de Cristo para dentro de nós. Eu não sei o que é que você pode imaginar sobre Cristo, mas tudo o que você imagina sobre Cristo com revelação profunda foi o Espírito Santo que lhe deu. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu não quero demorar muito. Amém. Ele nos une a Cristo. Romanos 8, 1, 4 diz que Ele nos une a Cristo e Ele faz uma união de coração entre nós e Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Então o Espírito Santo, para não me perder aqui, o Espírito Santo nos vivifica através da justiça. O Espírito Santo transfere a natureza de Jesus para nós, nos une a Cristo e nós iremos refletir com Cristo a glória futura. Mas há uma coisa que o Espírito Santo faz e tenho que falar sobre isso. Um rio, quando passa, ele limpa. E o Espírito Santo, ele traz uma limpeza à nossa vida. E eu estava a pensar, ele é um convidado. Ele vai habitar em nós para sempre. Ele quer persistir em ser nosso convidado. Ele quer estar em nós. Escuta, o Espírito Santo não quer chegar e dizer assim: vou fazer uma visita ao vosso coração e depois vou-me embora. Não, Ele vem para ficar. A Bíblia diz que Ele habita em nós. E Ele até quer fazer uma coisa em nós. Ele quer dizer: eu venho para ficar, eu quero fazer aqui um tabernáculo, um lugar onde tu possas adorar a Jesus. Eu trago o Pai e o Filho para dentro de ti também, através da revelação da minha palavra. Eu quero fazer dentro de ti um tabernáculo. Mas escute isto, ele vem para dentro de nós como um rio. Quando um rio passa, ele limpa. Você já viu um rio a correr com força? Não faz muito barulho, mas corre. Às vezes até é agradável ouvir o rio correr. Um rio profundo. Ele traz a profundidade do oxigênio, da vida, da natureza, mas ele ao mesmo tempo, ele limpa e remove o que está errado. Eu estava a pensar, se o Espírito Santo, eu digo sempre isto, o irmão não tem que concordar com isto, mas se o Espírito Santo está dentro de mim, quando eu como bacalhau com grão, o que é que o Espírito Santo me está a ver a comer?
Coisas práticas da vida. Ele sabe que eu estou a comer bacalhau com grão. Ele sabe o prazer que eu estou a degustar aquela comida. Quando eu estou a cantar, ele sabe o que eu estou a cantar. Se eu estou a cantar uma música, não há música worship, isso não existe. Há música. Né? Umas têm uma letra cristã, outras não. Mas há música. Quando eu estou a cantar a música com uma determinada letra, o que é que o Espírito Santo ouve? Se eu estou aos gritos com a minha mulher, o que é que o Espírito Santo ouve? Se eu estou a mandar o meu vizinho não sei para onde, o que é que o Espírito... Ele é meu convidado, ele está dentro de mim. Se eu vou no carro, ainda há dias estava a falar com alguém que... eu levanto a mão sempre mesmo que alguém faça uma burrice. Pronto, é a forma como eu entendo a vida. Se eu começo a esticar o dedo para a pessoa, a falar coisas erradas sobre a pessoa, o que é que o Espírito Santo vê e ouve? Ele é meu convidado, ele está dentro de mim. Ele traz a natureza de Deus para dentro de mim. Quando eu falo mal de algum de vocês, o que é que ele ouve? Quando eu estou a ver televisão, o que é que ele vê comigo? Estou lá sentado a ver, o que é que ele está a ver comigo? Entende o que eu estou a dizer? O que é que ele está a ver? Se eu estou a dizer mal da minha mulher, o que é que ele está a ouvir? Se eu estou a gritar com os meus filhos, como é que ele reage? Ele está ali comigo. Ele está a ouvir o que é que eu estou a dizer aos meus filhos. Entende? Ele percebe tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo o que eu estou a fazer, porque ele está dentro de mim. Agora a pergunta é, como é que ele se sente? Quando eu louvo a Jesus, o que é que ele ouve? Quando o irmão vai fazer a Barbie e mete lá o telemóvel com uma música de adoração, o que é que o Espírito Santo está a ouvir naquele momento? Entende? Quando você está a dizer mal do primeiro-ministro, o que é que ele ouve? Amém? O que é que ele ouve? Porque ele é seu convidado. Ele está dentro. Ele não veio para fazer uma visita e ir embora. Ele veio para ficar, para habitar, para tabernacular. Então que ele seja um rio de facto que passe dentro de nós e que de facto limpe o nosso caráter, a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente, o nosso pensamento, como Paulo descreve aqui em Romanos 8. Os irmãos, se lerem Romanos 8 como nós lemos hoje e se fixarem bem na revelação que lá está, vão perceber que Paulo diz a forma como o Espírito Santo age em nós. Ele é um rio que vem para remover a impureza toda. E nós às vezes estamos aqui a gritar, queremos o Espírito Santo, mas é preciso remover coisas. É preciso, quando eu me sento à mesa, eu não começo a mandar vir porque a minha mulher não fez o jantar como eu quis. Não posso, porque o Espírito Santo está lá sentado, está nela e está em mim. Entende o que eu estou a dizer? Todas as intenções do meu coração Ele conhece. Todas as mentiras da minha vida Ele conhece. Mas também as virtudes Ele conhece. Também o arrependimento Ele conhece. O choro Ele conhece. Ele conhece tudo o que está em si e em mim. Porque Ele veio para habitar. Mas quando eu estou sentado... Agora há uma série que eu vejo que não via quando era criança. Quem tem a minha idade sabe. Casa na Pradaria. Já ouviram falar? Tem valores cristãos. Vocês dizem, tu és um não sei o que, não interessa, eu gosto daquilo. Há dias falava do Salmo 23. Depois tem muitos valores cristãos, muitos valores cristãos. Eu vejo aquilo, eu à noite sento-me com a Vera e digo, Vera, está a dar a casa na Pradaria. Eu acho que o Espírito Santo fica feliz de eu ver aquilo. Mas se eu estiver a ver um filme de terror, ou um filme erótico, ou um filme de não sei do quê, acham que ele está ali a assistir. Acham que ele fica feliz. Então o Espírito Santo vem para vivificar através da justiça. O Espírito Santo vem para nos unir a Cristo e permanecermos nele. Esse é o trabalho dele, para que nós possamos refletir a glória. O Espírito Santo vem para limpar a nossa vida, para que nós possamos entender que Ele está em nós sempre. Ele quer limpar o que não interessa em nós. E eu vou terminar rapidamente. Eu tenho aqui algumas ideias. Ele é convidado, Ele faz uma limpeza na nossa vida, se nós deixarmos. E depois o apóstolo Paulo termina com aquela frase que eu amo. Por acaso é uma frase que eu ouvi o pastor Alberto dizer muitas vezes. Muitas vezes. Nada nos separará do amor de Cristo. Há três
três chavões aqui, neste texto de Paulo: o rio, a água, a chuva possa fazer florescer em nós. Nós estamos sedentos disso. A primeira é: agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus. A segunda é: nós somos filhos de Deus, estamos unidos a Cristo. E como filhos, nós temos uma relação com a natureza. Eles anseiam para a manifestação da nossa vida através da ação do Espírito Santo. E o terceiro é: agora nada nos separará do amor de Cristo. Amém. Nem a morte, nem o futuro, nem as eleições, nem os partidos que vocês não gostam, nada nos separará do amor de Cristo. Nem os diferentes com pessoas, nem a falta de perdão dos outros acerca de nós, nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Nada. Nem pessoas que intentam contra nós com injustiças, nem pessoas que levantam contra nós com murmuração, nada nos separará do amor de Cristo. Nem nós, se nós tivermos o Espírito Santo como residente permanente na nossa vida. E então, considerar apenas alguns aspectos para terminar. Participamos da sua natureza, do amor. Eu vou fazer aqui uma alusão evolutiva acerca daquilo que o Espírito Santo faz, segundo o conceito que eu tenho daquilo que Paulo escreveu e que o Espírito Santo transporta como rio para a nossa vida, como água que inunda uma terra sedenta. A primeira coisa que eu acho que ele faz com que nós participemos da natureza de Deus e o nosso amor cresce em Cristo. Romanos 8, 38 e 39. A segunda coisa, ele nos une a Cristo pelo que Cristo fez por nós. Romanos 1 a 4. E há uma união de coração entre nós e Cristo. Terceira coisa, o Espírito Santo nos purifica e nos transforma. Romanos 8, 5 a 8. Quarta coisa, somos filhos de Deus, com a natureza de Deus, e alcançamos a sua glória. Romanos 8, 14 a 31. Quinta coisa, porque a natureza de Deus, porque nós temos a natureza de Deus nunca falha. E essa mesma natureza em nós destrói duas coisas que são perniciosas para a vida de qualquer cristão: o medo e a dúvida. Você tem a natureza de Deus, o medo e a dúvida são destruídos pela ação do Espírito Santo. E última coisa, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Sabe o que é que isto quer dizer? É simples. Havia um decreto judicial sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. E o decreto dizia que todos nós iríamos ser punidos por causa do nosso pecado. Jesus pagou essa punição. E agora o que é que acontece? Às vezes nós pensamos nisto da seguinte forma: eu pequei hoje, então vou lá dizer: olha, Senhor, eu pequei com este pecado. E Jesus diz: agora nenhuma condenação há, agora, naquele momento. Agora, não sei se eu me vou conseguir fazer entender. Agora aqui, neste momento, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Depois eu peco outra vez, parece que há condenação outra vez, e depois quando eu lá for outra vez pedir perdão, agora aqui, agora neste momento, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Mas não é isso que Deus está a dizer. Jesus está a dizer, é quando eu vou pedir perdão, eu digo: Jesus, eu peguei nisto agora, eu já sei que por cá, 2000 e tal anos atrás, eu paguei o preço por esse teu pecado, e por causa disso, desde aí para cá, agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Deu para perceber? Não sei se consegui. Deu. Porque às vezes nós temos aquela ideia: agora, então se eu não pedir perdão agora, eu estou condenado. Não, desde a cruz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém?